Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal do GTUSP. O meu nome é Bianca de Moraes e ao longo desse ano eu estarei com vocês cobrindo toda a parte de gramática da língua portuguesa. Então, nós teremos 14 encontros, nos quais a gente vai abordar alguns aspectos bastante importantes da gramática, com foco principalmente em aspectos morfológicos e em aspectos sintáticos, tirando algumas dúvidas de vocês em relação à crase, pontuação. Vamos entender melhor como fazer a análise sintática, que algumas pessoas têm bastante dúvidas, dificuldades. Então, estaremos juntos aí para abordar todas essas questões da gramática da língua portuguesa. Bom, no encontro de hoje, a nossa aula vai ser sobre dois assuntos importantes para as provas dos vestibulares, para as provas dos concursos, que são a acentuação gráfica, um tema muito importante, muito pedido da parte de ortografia, e uma parte introdutória da morfologia, que é a estrutura e a formação de palavras, né, de novas palavras. Então, vamos começar? Bom, a gente vai começar com a parte de acentuação gráfica, mas antes da gente poder entrar realmente naquelas regrinhas específicas da acentuação, a gente precisa relembrar algumas coisas que a gente viu lá no ensino fundamental. Alguns conceitos importantes para a gente dar continuidade aí ao estudo das regras de acentuação. Um desses conceitos que a gente precisa relembrar é o de sílaba tônica. Eu acho que todo mundo sabe que as palavras são formadas por sílabas, que são as unidades menores da palavra que a gente fala de uma vez só, numa única emissão de voz. Então, toda palavra é dividida em sílabas e toda palavra tem somente uma única sílaba tônica, que é aquela sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força, realmente. Então, essa sílaba que se destaca na pronúncia, a gente chama de sílaba tônica. E as demais sílabas são as sílabas átonas. Bom, a gente costuma dizer que nessa sílaba mais forte recai o que a gente chama de acento tônico, ou um acento prosódico, que a gente vai ver que não tem nada a ver com o acento gráfico. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, como a palavra espirro, a palavra coati, que a gente vê que não são acentuadas graficamente, mas que tem sua sílaba tônica, sua sílaba com acento prosódico. No caso de espirro, a sílaba pir. E nos casos de coati, a sílaba ti é a mais forte. E a gente tem também aqui duas palavras que são acentuadas, lúcido e amável. Então, nesses casos, o acento gráfico, ele justamente mostra onde que vai recair ali a sílaba tônica, qual que é a sílaba mais forte. Bom, então agora que a gente já está mais inteirado aí dessa questão da sílaba tônica, que a gente já retomou, vamos nos lembrar então da classificação das palavras, né? Que isso é uma coisa muito importante para as regras de acentuação, a gente saber classificar a palavra como oxítona, paroxítona, proparoxítona, né? É uma questão simples, mas que a gente às vezes esquece. Por que isso é importante para a gente entender como que se acentuam as palavras? Porque as regras elas vão incidir justamente para cada grupo de palavra. Então, a gente tem regras de acentuação que se aplicam a palavras oxítonas, regras de acentuação que se aplicam a palavras proparoxítonas, e assim por diante. Então, apenas relembrando, a gente pode ter 3 tipos de palavras. As palavras que têm a sílaba mais forte no final, ou seja, a última sílaba é a sílaba tônica. Essas são as palavras conhecidas como oxítonas. Nós temos as palavras paroxítonas, que são as mais comuns da língua portuguesa, e a sílaba tônica é a penúltima. E a gente tem as palavras proparoxítonas. Essas palavras são mais incomuns, né, são um pouco mais raras, e a sílaba tônica é a terceira de trás para frente, ou seja, a antepenúltima sílaba. Ok? Bom, só uma observação em relação a isso, para a gente não se confundir, que nós temos também palavras que são formadas por uma única sílaba. São conhecidas como monossílabas. Nesse caso, essas palavras, justamente por terem uma sílaba só, elas não podem se encaixar nessa classificação de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Elas são classificadas somente como monossílabas tônicas ou monossílabas átonas. As monossílabas tônicas, que são a maioria, são aquelas que a gente pronuncia com uma intensidade maior. Então, a maioria das palavras monossílabas, como a gente vai ver mais para frente. E as palavras monossílabas átonas são as palavras que a gente não pronuncia com intensidade, são palavras mais fracas, como algumas
preposições, como por, para, algumas conjunções, como a conjunção adversativa mas, e também os pronomes átonos, o a, o, me, te, enfim. Então, a gente vai ver que tem algumas monossílabas que realmente são mais fracas e são conhecidas como átonas. Mas as monossílabas, no geral, não entram, então, nessa classificação de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E a última coisa que a gente precisa ver antes de entrar realmente nas regras da acentuação é a diferença, como eu falei agora, do acento gráfico para o acento tônico. Bom, o que seria o acento tônico? O acento tônico, como eu falei, é justamente aquela sílaba que é a sílaba tônica, né? Que a gente chama essa sílaba de uma sílaba acentuada. Então, por isso, o nome é acento tônico. Por que acentuada? Se a gente for pegar o significado da palavra acentuar, a gente vê que remete a algo que se sobressai, né? Então, é realçar, você deixar a coisa mais sobressalente. Então, é algo que se sobressai realmente em relação aos demais. É uma coisa que se realça, que é mais forte. Enfim, por isso é que a sílaba tônica, a gente diz que sobre ela recai o acento tônico. Ela é uma sílaba acentuada, porque ela se sobressai em relação às outras sílabas, que são mais fracas, né? Que na pronúncia não tem esse destaque, vamos dizer assim. Então, o acento tônico, ele existe em todas as palavras. Toda palavra vai ter o seu acento tônico na sua sílaba tônica, que também tem o nome de acento prosódico. Então, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo para a gente ver a palavra livraria. A livraria é uma palavra que não tem o acento gráfico, mas a gente tem o acento tônico aqui na sílaba ri. Livraria é a sílaba que se destaca, por isso a gente diz que ela tem o acento tônico. Agora, o acento gráfico, ele é diferente. O acento gráfico, realmente, ele é um sinal gráfico, ou seja, ele é o que nós chamamos na gramática de sinal diacrítico, por exemplo. O acento circunflexo, o acento grave, o acento agudo, são acentos que a gente chama de gráficos, que são esses sinais diacríticos, né? Também tem o nome de notações léxicas, e que a gente usa justamente para marcar a sílaba tônica na escrita. Então, por exemplo, a gente pega aqui, anêmona. Nesse caso, a gente tem realmente uma sílaba que tem aqui o acento gráfico. E o que a gente precisa saber do acento gráfico, que é muito importante? Bom, primeiro que ele facilita a nossa vida, porque ele já mostra para a gente qual é a sílaba tônica. E segundo, que se ele está lá, tem um motivo. Quer dizer, toda palavra tem uma sílaba tônica natural. Se ela não leva nenhum acento, a gente já sabe naturalmente qual seria a sílaba tônica daquela palavra. É uma coisa intuitiva, a gente já imagina onde é que está realmente o realce daquela palavra. O acento gráfico, ele vem justamente para mudar essa tonicidade natural da palavra. Então, se uma palavra sem acento, a gente leria de uma determinada forma, com a entonação em uma determinada sílaba, o acento gráfico ele está ali para indicar que a sílaba tônica daquela palavra será diferente do que seria o natural se a palavra estivesse sem um acento, sem a parte gráfica demonstrada. A gente vai entender isso também, falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas é só para a gente entender que o acento gráfico ele tem essa função, certo? Então, agora que a gente já retomou a questão da sílaba tônica, da classificação das palavras, da diferenciação dos acentos, a gente pode entrar nas regras da acentuação propriamente ditas, tá? Então, antes da gente começar, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Nós realmente sabemos que essa parte da ortografia, né, que é a escrita correta das palavras, ela é uma parte da língua portuguesa, da gramática, que costuma ser um pouquinho mais chata. Por quê? São muitas regras, então são regras para o uso do hífen, são regras para acentuação, algumas regras para o uso de determinadas letras, cujo som é o mesmo. Então, a gente sabe que é uma parte um pouco mais chata. Só que o que eu tentei trazer para vocês aqui hoje, na parte de acentuação, é expor essas regras de uma forma que vocês consigam compreender a lógica por trás da regra. Que fique mais intuitivo, que não fique só um decoreba, mas que vocês realmente entendam o porquê de cada coisa. E assim fique mais fácil, mais simples, para vocês realmente aprenderem e não ficar só naquela coisa de decorar, 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 sem entender o motivo. Bom, então, eu acho que seria legal a gente começar com as regras mais fáceis, né? Que isso deixa tudo mais tranquilo. E eu vou começar, então, com as palavras monossílabas, que, como a gente viu, elas precisam estar separadas das demais palavras que têm mais de uma sílaba, porque elas se enquadram ali naquela classificação que a gente viu.
As monossílabas, então, elas têm uma regra só para elas. E é bem simples. Toda palavra monossílaba, contanto que ela seja tônica, né, ela pode ser acentuada. Ou seja, a palavra monossílaba átona, que é aquela pronunciada de uma forma menos intensa, como a gente viu, não vai ter acento, porque não tem realmente uma intensidade a se marcar. Então, a gente só vai acentuar as monossílabas que são tônicas, que é a maior parte das monossílabas. E quando a gente vai acentuar as monossílabas tônicas? Quando elas terminarem com as vogais A, E ou O, e seguidas ou não de S. O S realmente não interfere. Como, por exemplo, nesses exemplos que eu coloquei aqui. A palavra mas de maldosas, de malvadas, que é diferente da preposição mas. Veja, quando a gente fala mas de maldosas, a gente dá essa pronúncia intensa. Então, a gente fala, as professoras são más, me deram nota baixa. Então, a gente realmente intensifica a palavra mas. Quando a gente usa a conjunção mas, a conjunção adversativa mas, então, por exemplo, eu estudei, mas não passei na prova, a gente não dá uma ênfase no mas. Ele já é uma monossílaba átona, ele não é pronunciado de forma enfática. Então, a gente até nem costuma falar mas, a gente fala mais, né? Ele fica realmente perdido no meio das outras palavras. Então, tem essa diferença de mas para a conjunção mas, que é uma conjunção adversativa. Bom, e aí a gente tem outros exemplos, a palavra pé, que termina com a vogal E, a palavra cos, que termina com a vogal O, seguida do S, a palavra mes, que também termina com a vogal E, só que seguida de S, todas acentuadas. Bom, e qual é a outra regra das monossílabas? Serão acentuadas as monossílabas tônicas que terminarem nos ditongos orais abertos. Ditongo, apenas lembrando, é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. A gente diz que eles são orais, porque eles têm um som oral, que sai pela boca, não é um som anasalado, sai pelo nariz. E abertos, porque a pronúncia é aberta, não é uma pronúncia fechada. Então, a gente tem aqui, quais são esses ditongos? El, oi e ei. Então, veja os exemplos. Mês, plural de mel. Temos aqui céu, também. Por exemplo, reis, quando a gente fala ali aquela moeda antiga. Bom, então, esses seriam os exemplos aqui das palavras monossílabas. Simplesmente essa única regra que a gente tem para aprender das monossílabas. Bem simples, bem facinho, né? Mas a próxima regra é ainda mais fácil, é a regra de acentuação gráfica mais amada pelas pessoas, porque é a regra das proparoxítonas. Lembrando, proparoxítonas são aquelas palavras que a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, a terceira de trás para frente. A regra é maravilhosa porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Não tem o que se duvidar, o que ter de dúvida. Se a palavra é proparoxítona, ela precisa ser acentuada. Então, ela vai levar, sempre que a vogal for I ou U, o acento agudo, porque essas vogais não admitem acento circunflexo. E, no caso das vogais A, E ou O, a gente tem o acento agudo, como em ácido aqui, e gramática, quando a pronúncia for aberta, e a gente tem o acento circunflexo quando a pronúncia for fechada. Então, veja a diferença. Gramática, uma palavra cuja pronúncia é aberta. Agora, dinâmica é uma pronúncia fechada. Então, muda-se o acento para o circunflexo. Bom, eu acho que, então, essas duas primeiras regras estão simples, a gente está indo com tranquilidade, né? E a gente pode se preparar, então, para as próximas, que serão as mais chatinhas ou aquelas que a gente costuma ter alguma dúvida. Então, eu vou fazer um intervalinho bem rápido, só para a gente tomar uma água, e aí a gente entra já nas regras das oxítonas e das paroxítonas.